Olá, olá, espero que esteja tudo bem convosco. Mais uma vez que tenha sido uma boa semana. Sabemos que foi uma semana muito quente, não é? As temperaturas subiram muito, eu até fiz um vídeo pequenino sobre isto, não é? E algumas pessoas discordaram, acharam que era normal estar em 37 graus em maio. Eu não tenho memória de estar este calor todo nesta altura do campeonato, ok? E assusta-me porque se em maio, que é primavera ainda, está assim, imagina em julho e em agosto. Assusta-me, nesse aspecto, assusta-me. Tirando isso, eu adoro calor, eu adoro esta altura do verão, para mim está ótimo, está maravilhoso. Inclusivamente hoje já estive aqui por casa a desarrumar algumas coisas, algumas roupas de verão, já tenho ali alguma pilha de roupa quente que vou arrumar, não toda, porque vêm sempre depois alguns dias mais frios, não é? Mas com muita vontade de vestir coisas frescas e de ir à praia se tiver tempo, sendo que esta é a altura em que eu tenho mais trabalho no ano, mas é o que é. Apesar de estar calor, eu estou a beber chá, também já não está muito quente, está morno, mas esta é a minha caneca. Na verdade, quase todas as minhas canecas são do Harry Potter, até tenho algumas repetidas. Mas é assim, as pessoas oferecem, uma pessoa não tem coragem de dizer já tenho, não é? Também já fiz um vídeo sobre isto. Mas vamos lá começar então, por uma sugestão. Hoje temos uma série, se calhar muitos de vocês já viram, mas fica aqui para quem ainda não viu. Imagina que descobres que a tua namorada também é tua tia. Isto porque o teu pai é irmão dela, apesar de ser um miúdo pequenino. E tu tens de conviver com versões mais velhas e mais novas das mesmas pessoas ao mesmo tempo. Bem-vindo à série mais confusa e mais genial dos últimos tempos. Há viagens no tempo, segredos de família e dilemas morais impossíveis de resolver. E o mais estranho é que tudo faz sentido, no momento certo. Esta é uma daquelas séries em que tens mesmo de largar o telemóvel e prestar atenção. E vai tomando notas para não te perderes. Chama-se Dark e está disponível na Netflix. Se não conhecem a série, esta é uma informação que eu acho que é muito relevante, é que a série é falada em alemão. Algumas pessoas não gostam disto, como é o meu caso, eu gosto de perceber pelo menos a maior parte do que está a ser dito. Portanto, eu faço uma coisa na Netflix que eu sei que muitas pessoas criticam, que é eu ponho aquilo dobrado em inglês. As dobragens da Netflix são muito boas. Já me tinham avisado disto e eu tenho de admitir, são realmente bem feitas. Se calhar ter visto a série na língua original tinha tido outro efeito, eu percebo isso, mas eu quis ver em inglês e gostei. Portanto, não me julguem. Mas pronto, tirando isso, está mesmo muito bem feita, recomendo que vejam. E lembrei-me desta série, porque já havia algum tempo e já estava há algum tempo também para a sugerir, lembrei-me por causa do tema deste vídeo, que vocês já sabem, já viram o título, não é? Porque no terceiro livro / filme de Harry Potter somos introduzidos ao Time Turner, não é? E uma das coisas que percebemos, spoiler alert, se vocês me seguem e nunca viram Harry Potter, não sei o que é que vocês estão aqui a fazer, mas basicamente o que acontece no filme é que nós percebemos que apesar dela estar a voltar atrás, tudo acontece igual, não é? Nós é que achamos que estamos a voltar ao passado, sim, estamos a voltar atrás para mudar alguma coisa, mas não, na verdade tudo acontece igual, porque é suposto as coisas já acontecerem daquela forma. É muito estranho, é sempre aquela coisa em que nos faz partir a cabeça sempre que vemos filmes ou histórias que falem de viagens no tempo, até porque se diz que é muito perigoso mudar alguma coisa, fala-se do efeito borboleta, não é? Mas pronto, acho que é um mote interessante também para se ver esta série. Vejam e digam-me o que é que acharam. Se já viram, digam-me o que é que acharam. E pronto, eu sei que já estou um bocadinho atrasada, mas na semana passada eu já tinha um tema para falar e acabei por não falar sobre isto. Foi escolhido finalmente o trio principal para a nova série de Harry Potter na HBO Max e eu aqui vou focar-me mais numa das escolhas porque tem sido a escolha mais polémica. Pelo que eu vi de fotografias, os três pareceram muito engraçados, muito propícios para as personagens, mas percebi que a miúda que foi escolhida para Hermione já está a sofrer, enfim, com muitas críticas e muitas pessoas a reclamarem porque ela não é caucasiana, não é branca. E isto é um daqueles temas, já vimos isto a acontecer com o caso do Snape. Eu acho que no caso do Snape havia mais argumentos interessantes contra aquela escolha, não tinha tanto a ver com não se querer um ator negro, mas sim com a personagem em si. Percebi que algumas preocupações não foram propriamente racistas no caso do Snape, aqui no caso da Hermione acho que foi mesmo totalmente racista, desculpem lá. Porque do que eu vi, inclusivamente do casting da menina, quer dizer, ela é tal e qual a Hermione dos livros. Isto é muito interessante porque eu já tinha falado aqui de como a Emma Watson, fisicamente, e a própria J.K. Rowling, não queria ter de falar sobre ela, mas é o que é. A própria J.K. Rowling, na altura, disse que se tivesse visto a Emma Watson antes de falar com ela ao telefone, não teria concordado porque ela era demasiado bonita, não é? Porque, de facto, a aparência física dela não tinha nada a ver com a descrição da Hermione como nós conhecemos nos livros, não é? O que é facto é que a Emma Watson nos conquistou a todos e hoje em dia nós temos dificuldade em imaginar outra pessoa a fazer o papel. No caso desta menina, quer dizer, fisicamente eu acho que ela tem
toda a descrição da Hermione, e a própria autora disse várias vezes que nunca especificou qual é que era o tom de pele dela, só disse que ela tinha cabelo castanho encaracolado, farfalhudo, e que tinha os 2 dentes da frente maiores. E é exatamente como esta miúda é. A forma de falar está igualzinha. Eu vou ver se eu consigo encontrar aqui o vídeo e ponho para vocês verem também, caso não tenham visto ainda. You're looking for the post office, aren't you? How did you know that? You've circled the block a few times, so you're obviously lost. If I'm investigating a missing person, I started the post office to see if they registered an emailing address. Except our post office collapsed about a month ago, and they haven't updated the online coordinates. I could show you if you ask nicely. Como é que alguém pode ver este vídeo e não ver a Hermione escarrapachada? A miúda é igual. Eu acho que foi muito bem escolhida. Como vos disse, eu ainda não decidi se vou querer ver a série ou não. Mas vendo e prestando atenção, acho que está igual, está muito bem escolhida, tanto fisicamente como na maneira de falar, nos tiques, está muito, eu acho que está uma escolha incrível, não é? E o facto de as pessoas estarem a reclamar por causa do tom da pele dela, que é mais moreno, eu nem sequer pesquisei se ela tem alguma ascendência que não seja britânica, nem me interessa. Convenhamos, não me interessa, o sotaque dela é perfeito, não é? E eu acho que ela vai desempenhar o papel lindamente. Além de que estamos a falar de uma criança e as pessoas que fazem estes comentários, será que não pensam um bocadinho que estamos a falar de uma miúda muito novinha ainda, que vai ler e ouvir estes comentários e que isto vai mexer com ela? Há uma coisa que eu nunca cheguei a partilhar aqui e que acho que é relevante, porque aqui estou a falar da minha experiência pessoal e infelizmente às vezes a nossa experiência pessoal é que nos leva a ter mais empatia em certas situações. Quando eu era muito, muito novinha, eu queria muito ser atriz. Eu fazia teatro na escola e era uma coisa que eu adorava fazer e que, pelo menos as pessoas à minha volta diziam que eu tinha aptidão, que tinha jeito para fazer. E na altura a minha irmã era modelo à série, de uma agência assim grande. E então a minha mãe andou ali a ver contactos de agências de crianças, porque apesar de eu não querer ser modelo, podia ser uma rampa de lançamento para poder depois fazer novelas ou peças de teatro, filmes, até coisas que fossem aquilo que eu realmente queria. Eu não queria mesmo ser modelo, mas poderia ser aqui uma alavancagem para isso. E cheguei a fazer alguns trabalhos, sinto que fiz muito mais coisas para clientes que não eram portugueses. Em Portugal tive algumas coisas na altura, mas não tive muitas, e lembro-me de a minha mãe estar a falar com uma pessoa sobre esse assunto e de lhe dizerem que tinha a ver com a minha fisionomia, porque aqui em Portugal queriam pessoas que tivessem um aspecto europeu, não é? Apesar de nós portugueses sermos mais latinos do que propriamente caucasianos, de qualquer das formas eu claramente não tenho um aspecto caucasiano, não é? Apesar de o meu tom de pele ser bastante claro, e na altura era mais escuro do que é agora, eu tenho vindo a clarear, não sei se é porque trabalho sempre no verão e mal apanho sol, ou se foi uma coisa de genética mesmo, mas apesar do meu tom de pele ser claro, eu não sou propriamente, não tenho uma fisionomia caucasiana, e eu tenho noção disso, não é? E é algo que para mim hoje em dia é um orgulho, mas durante muito tempo, por causa destas coisas, era uma coisa que eu queria esconder. E na altura a minha mãe não soube esconder-me isto e afetou-me bastante. Afetou muito a minha autoestima, porque eu fiquei a pensar que nunca iria ter uma oportunidade, porque a minha fisionomia, o meu aspecto físico era algo que eu não conseguia mudar, não é? Eu podia estudar muito, eu podia esforçar-me muito para ser atriz, mas a oportunidade nunca iria chegar porque eu não tinha o visual pretendido. Eu acho que neste aspecto as coisas mudaram bastante. Hoje em dia já não se vê com tão maus olhos quando as pessoas são um bocadinho diferentes, até se diz que são exóticas, às vezes até se procura essa imagem mais diferente, não é? Acho que as coisas mudaram muito, mas por outro lado depois continua a acontecer isto, não é? Eu acho que cada vez mais se vê que não é tanto pelo tom de pele, mas é pela fisionomia, não é? A pessoa até pode ter um tom de pele claro, mas se tem um nariz mais diferente daquilo que as pessoas acham que é a beleza padrão, não é? Se tem os olhos mais rasgados, mais amendoados ou o que seja, então não faz parte daquilo que nós queremos para este tipo de coisas. Enfim, as coisas mudaram, eu sinto isso, mesmo nas oportunidades que fui tendo em algumas situações, mas também houve outras em que voltei a sentir que o meu aspecto físico era relevante para algumas decisões, muitas delas negativas. Várias vezes as pessoas me fizeram a pergunta: mas de onde és? E eu sou de Portugal. Sim, mas de onde é que és mesmo?
Sou de Portugal, sou portuguesa, nasci em Portugal. Claro que eu tenho outras ascendências e é uma coisa que eu ainda quero pesquisar melhor e saber exatamente de onde é que vem esta minha fisionomia. A minha mãe diz que muito provavelmente vem da parte dela, porque ela tem ascendência indígena do Brasil e vendo algumas imagens bate certo. Até porque quando eu era miúda e pensava em ser uma princesa da Disney, era sempre empurrada para ser a Pocahontas. Era impensável eu ser qualquer uma das outras e não era pela cor do cabelo, porque, por exemplo, a Belle, da Bela e o Monstro, tem o cabelo escuro, mas lá está, tem uma fisionomia caucasiana. Mas isto para dizer que sinto que se está a notar mais e que ainda existe muito esse preconceito. Eu passei por isto, mas tenho noção de que, por exemplo, pessoas negras passam muito mais. E eu já vi, nos dias de hoje, isso acontecer. Pessoas não serem selecionadas para certos trabalhos no mundo artístico por causa do tom da pele. Isto ainda acontece. E eu acho profundamente errado, sou absolutamente contra. Mas acho que é um problema muito mais complexo do que aquilo que nós possamos dizer aqui, de simplesmente dizer as pessoas são racistas e veem uma pessoa negra e não gostam. Eu acho que está muito entranhado nos próprios gostos das pessoas e naquilo que esperam ver no meio artístico. Não me interpretem mal, está muito melhor em muitos aspectos, mas ainda há um longo caminho a percorrer. E situações como estas da menina que foi selecionada para fazer de Hermione dizem muito também sobre isso, não é? E é uma coisa que me deixa muito triste, não é? Pensar que está ali uma menina que de repente tem a oportunidade da vida dela, não é? Eu imagino-me no lugar dela quando tinha aquela idade. E sei perfeitamente que naquela altura tudo o que eu queria era fazer de Hermione nos filmes de Harry Potter. Era tudo o que eu mais queria. E naquela época eu já sabia que nunca teria hipótese. E nem sequer pensava na questão de não ser britânica. E, entretanto, uns anos mais tarde eu soube que eles só escolhiam atores britânicos. Mas era sobretudo porque eu sabia que fisicamente, até que eu pintasse o cabelo, eu nunca teria a imagem que as pessoas esperariam e que as pessoas que escolhem os atores para interpretar certas personagens iriam gostar, iriam procurar. E por isso é que se calhar é tão importante haver essa representatividade, ainda que às vezes pareça forçada, não é? Porque se calhar tem de entrar na cabeça das pessoas, tem de ficar mais entranhado de que toda a gente merece as mesmas oportunidades. E é óbvio que nós, nestas coisas, nas personagens, gostamos que sejam mais parecidas com aquilo que nós idealizamos e com a descrição dos livros possível, percebo. Mas, de facto, neste caso específico da Hermione, não há nada na descrição dos livros que diga que o tom de pele dela tem de ser mais claro ou mais escuro ou mais rosado ou mais amarelado. Não, a descrição tem a ver com o cabelo, com os dentes dela e depois com aquele feitio, não é, de sabichona. E nestes aspectos acho que a menina que foi escolhida tem tudo. E confesso que até me deu mais vontade de ver a série. Embora seja muito estranho ver sem o trio principal e sem o Alan Rickman e sem a Maggie Smith. Que é, bebê? Eu falei a Maggie Smith e a gata pronunciou-se, não é? Porque McGonagall. Pois é, era uma gatinha. Vai ser sempre estranho. O Daniel Radcliffe deu uma entrevista a deixar bem claro que não ia participar na série, mas que se tivesse de escolher uma personagem adulta para fazer, seria o Sirius. E eu fiquei com o coração aquecido, porque como vocês sabem, é a minha personagem favorita e é uma personagem muito importante para mim, que tem um significado muito especial para mim. Aliás, está aqui tatuado nas minhas costas. Mas é isto. Digam-me se já viram também a escolha para o trio, especificamente a atriz que vai interpretar a Hermione. O que é que vocês acharam? Se também sentiram que isto foi absolutamente exagerado, não é? Este preconceito todo pelo tom de pele dela, por não acharem que ela teria as características físicas certas para interpretar a personagem. E por fim, ainda quero falar sobre mais uma coisa. Quem tem cabelo comprido vive o mesmo ciclo capilar e começa por olhar para as pontas e pensar que se calhar está na altura de cortar. Vamos ao cabeleireiro, pedimos para cortar só as pontas e nunca cortam só as pontas. Arrependemos-nos imediatamente de ter ido, olhamos para as fotos antigas e temos vontade de chorar e decidimos que a partir de agora vamos deixar crescer porque não queremos voltar a passar por isto. Até que um dia olhamos para as pontas e pensamos que se calhar está na altura de lhe dar um corte, mas só as pontinhas. E é isto, é o Mercúrio retrógrado capilar. Volta sempre, com os mesmos erros, as mesmas escolhas e os mesmos arrependimentos. Quem por aí também passa por isto. E reparem que eu disse pessoas com o cabelo comprido, porque temos muita mania e a maioria das pessoas a quem isto acontece são mulheres, de facto.
mas também há homens de cabelo comprido e eu acredito que tenham o mesmo dilema, não é? Mas é isto, antes de terminar vamos escolher um comentário do último vídeo. O vídeo era sobre envelhecer, sobre os medos que temos, não é? Os procedimentos estéticos, todas essas coisas, e o Sérgio Mendes respondeu: eu não me importaria nada da forma como sou por fora, não me importava de continuar sempre a envelhecer no exterior se ao menos não ficasse com as dores todas no corpo. Percebo perfeitamente. E aliás, ele até deixou aqui outro comentário a dizer que se fosse rico fazia imensos procedimentos estéticos, mas só mesmo porque está nas redes sociais a criar conteúdo e isso tornava a vida dele mais fácil. E aí é que eu tenho de dizer que eu acho que a maioria de nós, e aqui mais as mulheres, mas eu acho que hoje em dia qualquer pessoa que tenha exposição sente isto, não é? Sentimos muito esta necessidade de nos mantermos esteticamente agradáveis, não é? O máximo de tempo possível, porque sabemos que a probabilidade das coisas correrem mal para nós profissionalmente é maior se começarmos a ter muitos sinais de envelhecimento. E eu acho que é isso que leva depois muitas pessoas a quererem fazer procedimentos estéticos, não é? Esse medo de repente deixar de ser relevante. Eu também tenho esse medo, não é? Acho que é normal, porque se calhar só a ideia de envelhecer não nos chatearia tanto se a sociedade não tratasse tão mal as pessoas quando elas envelhecem. E isso vê-se até com atrizes, cantoras que envelheceram naturalmente, não é? Mesmo as que fizeram alguns procedimentos, mas entretanto, pronto, a idade não perdoa, as coisas acontecem e são alvo de tantas críticas, não é? E por isso é que se calhar é tão importante nós começarmos a habituar-nos a ver pessoas mais velhas na televisão, na internet, no cinema, ver essas rugas, ver essas marcas de que a idade passou e ainda bem, não é? Mas pronto, comentário destacado, muito obrigada a todos mais uma vez, continuem a comentar que eu agradeço. Já agora não se esqueçam de deixar like neste vídeo e de interagir também com os conteúdos das outras redes, os links estão aqui na descrição. É sempre uma grande ajuda que me dão. E posto isto, até para a semana!